Minutos pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 5 de abril de 2020, dia de Ramos, que inicia a celebração da Semana Santa. Semana Santa é essa que vai ser ligeiramente diferente do habitual, no entanto, não poderíamos deixar de passar a data sem nos colocarmos junto a um dos ícones da Amadora. Estamos no exterior, embora não estejamos na via pública, para não contrariar as indicações, mas estamos junto à Igreja Matriz da Amadora. Falando de coisas que realmente nos movem, digamos assim, para fazer este programa, que são os números. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Helena. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro, boa noite, Helena, e boa noite, Rui, que hoje... O Rui finalmente apareceu. O Rui finalmente apareceu. Hoje apareceu. Exatamente. Hoje deu a cara. É Páscoa e tal. Bem, boa noite a todos e vamos então, sem mais demoras, aos números, até porque hoje temos um programa um pouco diferente daquilo que é normal nos minutos pandémicos e, como tal, vamos começar e vamos modificar um pouco aquilo que é o alinhamento. Começando pelos números e a nível nacional, como temos sempre começado, hoje registram-se 11.278 casos confirmados, um aumento de 754 em relação ao dia de ontem, que significa também um aumento de 7%. Estes números, e como já referimos ontem e anteontem, porque os números começam a ser, a percentagem de aumento começa a ser uma percentagem mais baixa, eles são motivadores, são números que criam alguma esperança, mas é preciso termos a noção que também são números perigosos. E são números perigosos porque não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de fazer e de tomar todas as medidas que temos tomado até aqui, porque esta curva que está a aplanar muito rapidamente, se nós não tivermos o devido cuidado, também começa a crescer rapidamente. Registrado no dia de hoje 295 mortes, um acréscimo de 11% em relação ao dia de ontem. A taxa de mortalidade pela Covid-19 em Portugal continua a cifrar-se nos 2,6%. O registro de casos continua a ser mais de 50% a norte, com 6.530 casos e 158 mortes também, mais de 50% das mortes. Casos recuperados, temos à data de hoje os mesmos 75 que tínhamos ontem. Números a termos em conta que as faixas etárias dos 50 até aos 70 anos têm 31,25% dos casos confirmados, dos 70 aos 80, 21,35%. É importante referir que estas faixas etárias não aumentaram muito a percentagem de casos confirmados, mas quando vamos analisar os números do ponto de vista dos casos que acabaram por se tornar em mortes, temos que a faixa etária dos 70 anos em diante tem uma percentagem de 86,78%, altíssima. E que a taxa de mortalidade para doentes infectados com mais de 80 anos está hoje nos 14,8%, portanto 15%. Em cada 100 infectados com mais de 80 anos, 15 acabam, à data de hoje, por morrer. Este número subiu 1,5% de ontem para hoje. Casos internados, temos hoje 1.084, em UCI 267. Fazendo aquele exercício conservador que temos feito todos os dias, em que consideramos que 80% dos óbitos eram situações que estavam internadas e em UCI, temos um aumento de 3% dos casos internados e 17% dos casos em UCI. Continua a ser um número preocupante, porque em UCI já se sabe que as coisas muitas vezes não correm bem. Dos nacionais, saltamos até a Amadora, certo? E na Amadora registramos hoje 99 casos confirmados, com um aumento em relação ao dia de ontem de 8,8%. A Amadora tem uma percentagem de casos confirmados, o peso da Amadora na área metropolitana de Lisboa é de 4,8%. E eu penso que esse cão não está a concordar com os números que eu estou a dizer, pois são os números oficiais da Direção-Geral de Saúde, não posso contrariar o relatório. A percentagem, por cada 1.000 habitantes, na Amadora, 0,54 casos, a média da área metropolitana de Lisboa é de 0,72%.
de referir aqui que, contrariamente àquilo que nós tivemos na Amadora de ontem para hoje, do aumento de 8,8%, o aumento na área metropolitana de Lisboa foi de apenas 4,40%. No entanto, a área metropolitana de Lisboa tem um peso nos casos nacionais de 18,27%, enquanto que a Amadora está com 0,87%, também como não podia deixar de ser. Vendo só muito rapidamente, se puderem colocar aquele gráfico da curva de evolução, o seguinte, continuamos a ver, eu não vejo, mas a cor de laranja está ali à Amadora com a evolução perfeitamente aplanada, ou seja, aquele crescimento que está a acontecer, que vai continuar a acontecer, mas um crescimento perfeitamente sustentável e dentro daquilo que será esperado numa curva com um pico não muito acentuado. Quanto a números, penso que é tudo salvo minha opinião. Helena, sugeria que saltássemos já para as restantes novidades. Sim, eu hoje trouxe aqui, como também temos mais do que um convidado hoje, temos que ter aqui atenção ao tempo, então trouxe apenas uma notícia sobre um projeto. A Amadora já tinha este projeto que se chama Teatro Identidades, e o projeto basicamente é o quê? Coloca alunos de mestrado em Teatro e Comunidade da Escola Superior de Teatro e Cinema, que é aqui na Amadora, a trabalhar com séniores precisamente nestas artes cênicas, e eles trabalham com séniores em algumas instituições. O que aconteceu foi que, com esta pandemia, como se sabe, os centros de dia tiveram que encerrar e, portanto, os séniores estão em casa. E o que é que este Teatro Identidades fez? Criou um projeto onde coloca estes mestrandos em teatro e comunidade a falar através do telefone com estes séniores que já pertenciam ao projeto. E então, o que é que eles fazem? Contam histórias, pedem aos séniores para eles próprios contarem histórias, e o engraçado disto é que a ideia é realmente eles construírem um projeto, um espetáculo para apresentarem no mês do idoso, que se assinala em outubro. Portanto, prevê-se que, se tudo correr dentro do esperado, que em outubro haja um novo espetáculo. Eles têm sempre espetáculos todos os anos, apresentam sempre um espetáculo diferente. Este ano será também um espetáculo bastante diferente, porque será baseado então neste período em que têm que estar em casa, confinados, e é um projeto que alia tanto esta parte humana, não é, digamos assim, porque há aqui um acompanhamento aos séniores e mantém-os ativos, esta questão toda da arte e trazer a arte para todos, e é um bom projeto e uma boa notícia, e espera-se que seja aqui um projeto com grandes novidades, porque eles são sempre muito dinâmicos e é sempre muito engraçado vê-los em palco e ver os séniores a gostarem de fazer teatro. E é esta companhia que estão a fazer durante este tempo de pandemia, em que eles têm que estar devidamente em casa, quietinhos e em segurança. Muito bem. E perdemos o Pedro, penso eu. Ou pelo menos ele desapareceu. Helena, eu sugeria que continuássemos então já para... é a única notícia que trouxe, hein? Sim, o Pedro tinha aqui ia falar aqui de uma questão importante. Nós temos estado a falar desde o início do estado de emergência, que tem que ver com a desobediência ou não a este estado de emergência por parte da população, e ele tinha trazido aqui uma notícia onde está referido que 122 pessoas foram detidas por desobediência. Portanto, eu não sei se exatamente o Pedro tinha deixado esta imagem, 122 pessoas já foram detidas. Eu não sei se este número vai ter tendência a aumentar ou não, porque estamos a chegar exatamente estes dias da Páscoa, das viagens que não se podem fazer para fora do concelho de residência, e pronto, agora o Pedro regressou. Regressei e antes de avançarmos, eu não consegui dizer-vos o porquê. Houve um vizinho que teve a infeliz ideia de me apagar a luz. Pronto. E trancou a porta. Portanto, nem sequer sei quem foi. Amanhã vou ter que saber quem é que foi o artista que se deu ao trabalho de trancar a porta e apagar a luz e ir-se embora. Mas, Pedro, tu tinhas colocado aqui no alinhamento esta informação sobre as 122 pessoas que já foram detidas pelo crime de desobediência. Mais algum detalhe sobre Não, apenas para vincar que continua-se a prevaricar, entre aspas, digamos assim,
E continua a haver muita gente que ainda não percebeu que é de facto para estar em casa e continua nos seus passeatas, nos seus passeios desnecessários, deslocações desnecessárias e afins. Nada Sim, mais do que isso. E mesmo indo a isso que estás a dizer, há aqui uma pessoa que está a ver o nosso direto que diz que realmente as pessoas andam na rua como se não se passasse nada. Portanto, esta percepção que nós temos, não somos os únicos a ter esta percepção. Eu ontem de manhã, durante aquela odisseia que eu tive quando fui ao banco, vi pessoas a fazerem mudanças de casas. Pois. Não quer dizer que não se possa fazer, ok, mas 7, 8, 9 pessoas no mesmo sítio a descarregar um carro, não sei. Deixa a consideração dos entendidos. Olha, então eu sugeria que, até porque hoje os minutos pandémicos são especiais de certa forma, hoje é sexta-feira de Ramos e nós abanámos a árvore e em vez de... Jacinto, hoje não é sexta. Hoje é domingo de Ramos. Hoje é domingo de Ramos. Você disse hoje é domingo de Ramos. E como é domingo de Ramos, abanámos a árvore e em vez de um convidado caíram-nos 3. Boa noite a todos. Ana Freire, Ana Roja, Joaquim Franco. Boa noite. Bem-vindos aos Minutos Pandémicos. Boa noite, olá, como estão? E isto começa a ser complicado, que eu até já nem sei a que dia é que é. Hoje é domingo. E arranjei uma sexta-feira especial também. Estavas a pensar em 6 janelas, digamos assim, no mesmo ecrã. Era 6. Exatamente. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui connosco. E contem-me lá, pela ordem que quiserem, como é que vocês têm estado a viver esta fase diferente e nova na nossa vida, que ninguém estava preparado para ela, penso eu. Vai, Franco. Eu? Tem sido um grande desafio. Vivemos em permanente apreensão, não é? Com grande ansiedade. Eu continuo a trabalhar, embora num regime diferente. Nós, na SIC, como sabem, sou jornalista da SIC. Na SIC temos um esquema em que dividimos a equipa em 3 partes e eu estou numa das partes do pessoal que trabalha de 7 em 7 dias. Portanto, trabalho 7 dias e estou outros 7 dias em casa. Não em teletrabalho, estou mesmo em casa, confinado em casa. E este período, enfim, não evita as preocupações habituais, não só pelo facto de, sendo jornalista, ter acesso a algum tipo de informação prévia, podendo fazer um enquadramento mais racional do que se está a passar, mas também porque, à margem disso, sou filho também, tenho os meus pais, os meus sogros, que estão em grupo de risco, estou ligado a uma instituição que tem à sua responsabilidade centenas de idosos e, portanto, essas preocupações estão cá. E tem sido todos os dias temos aqui uma pequena trovoada de sentimentos para lidar com este assunto, tendo nós a perfeita consciência que já estamos a viver um momento diferente e que vamos sair deste momento diferentes. Não, agora, depois temos uma outra situação que, embora os nossos números sejam números que de certa forma nos podem deixar não tão tristes quanto deixam outros países, mas os números daqueles grupos de risco, os percentuais são assustadores, não é? Ou ainda são assustadores. Por isso é que eu dizia, qualquer filho hoje estará em permanente tormento porque não se sabe qual é a consequência do vírus no seu contexto de proximidade, no seu contexto familiar, nos seus vizinhos. Eu tenho vizinhos com 90 anos. Portanto, também é uma preocupação pensar, eles de vez em quando têm de ir à rua, nós de vez em quando vamos dando uma ajuda, precisa disto, não precisa disto. Enfim, eles têm um enquadramento familiar e o que nós temos verificado também aqui na cidade da Amadora é que estão criadas redes, não só os vizinhos estão a funcionar, como não havendo vizinhos foram criadas redes. Isso é extraordinário, a forma como a comunidade se reinventa e assume a sua responsabilidade no momento de fragilidade. É uma emoção até, diria. Ana, e por aí? Bem. Boa noite. Por aqui, com 2 filhos pequenos e estar em teletrabalho, não é muito fácil.
até porque para eles estão de férias, não é? Termos que manter uma rotina habitual de levantar cedo, de estudar às horas de que se costumam ter aulas, deitar cedo na mesma, para eles é um bocado complicado e para nós também gerir. Dar um apoio, até porque o meu Miguel tem escola, telescola, digamos assim, ter que lhe dar um apoio também se torna complicado porque eu tenho que parar do que estou a fazer para o ir ajudar. A Mafalda, já sendo mais velha, já está um bocadinho mais independente. Outra coisa que nos preocupa muito, portanto, quer a minha mãe, quer a minha sogra, são pessoas que já têm uma certa idade e com alguns problemas de saúde, é mantê-las em casa, explicar-lhes que elas não podem sair. Houve uma situação caricata com as duas, nós pedimos para fazerem a lista das compras, vejam o que é preciso, vamos às compras, vamos deixar à porta de casa, não há beijinhos nem abraços, fica à porta. Têm tudo, temos tudo, não precisam nada da farmácia, não precisamos nada da farmácia. No dia seguinte a minha sogra resolveu ir à farmácia e a gente disse, o que é que não percebeu, não pode sair de casa. A minha mãe também foi a mesma coisa. Ai, não te preocupes, eu amanhã vou à farmácia. Não, não vão à farmácia, vocês não saem de casa. É muito complicado porque são pessoas que estão sozinhas e nós esquecemos que muitos dos nossos idosos são pessoas que estão sozinhas. Os filhos também têm os seus filhos, têm que estar em casa, principalmente quando são muito mais pequenos, a dar-lhes apoio, mas para nós ficamos sempre com o coração das mãos. Será que toquei alguma coisa? Será que levo alguma coisa? Porque elas realmente são pessoas que, nos nossos idosos, são grandes muito problemático, eles de apanharem qualquer coisa... pronto, não sabemos o que é que sai daí. E fazê-los ficarem conscientes realmente do perigo que eles estão a correr, que é um perigo invisível e que para eles, não é preciso, eu já vivi muito, mas não é bem assim, não é? Exatamente. Mas pronto, mas temos a tentar aguentar. Bem, e nós hoje estamos numa cosquice completa, falta-nos conhecer a vida do Nuno. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, enquanto amadurense, fico muito feliz, embora em tempos menos felizes para todos, fico ainda assim contente por estar aqui convosco nesta casa que é também da Amadora e, portanto, saudar-vos pelo convite que nos fizeram e fico muito contente por aqui estar. E partilho convosco também a minha profissão. Eu sou formador, dou formação de técnicas de venda e gestão de conflitos e comunicação num banco e, portanto, estou a fazê-lo à distância. Isto que estamos aqui a fazer hoje tem sido o meu dia-a-dia, estar em videoconferência com equipas comerciais do banco onde trabalho, que também tem, obviamente, tem representação na Amadora e, portanto, tenho que falar também com colegas da Amadora. E vivo na Amadora e sou, de facto, amadorense de alma e coração. E para dizer que aquilo que vou assistindo, obviamente, preocupa-me porque continua a haver muita gente reunida na rua e em particular, a faixa etária que nos preocupa mais, que são os nossos idosos, que de alguma forma se vão continuando a ver, a deslocar-se na rua. E, na verdade, eu aproveito este espaço para dizer... e tem sido um lugar comum, pede-se a toda a gente que fique em casa, quem pode ficar em casa, fique, por favor, e dizer também que a minha vida tem sido em teletrabalho, como vos disse, a dar formação à distância, usando estes recursos que são de facto maravilhosos e incríveis, e tenho um filho já crescido, que também tem tido aulas à distância. A minha mulher é professora de uma escola da Amadora, das que foram afetadas inicialmente, portanto, e o meu filho, aluno de uma escola que foi também afetada inicialmente, foram aqui precursores naquilo que foi ficar em casa em isolamento para evitar males maiores e de facto houve aqui um estar à frente na Amadora pelas piores razões, mas entretanto eu penso que nós temos estado bastante até tranquilos relativamente àquilo que são os números que têm sido mostrados na comunicação social e que são a realidade que temos vindo a viver. E partilhar também que recolhi na minha casa, e penso que será também uma coisa que tem acontecido com algumas pessoas, recolhi a minha mãe, que tem 78 anos, que é de facto uma idosa também, de alma e coração, e que foi recolhida na minha casa porque teve um acidente, que é normal que os idosos tenham em casa, e fui recolhê-la, por indicação do INEM não quiseram levá-la para o hospital porque tem problemas respiratórios e acharam que seria mais cauteloso ficar na minha casa. Depois de estabilizada, recolhida em casa, está aqui connosco e obviamente vamos cumprir aquilo que as autoridades nos têm dado como indicação e vamos manter-nos por aqui e fazer o nosso trabalho à distância. Ora, explica-nos então um bocadinho como é que surgiu o vosso grupo musical, quem é que é e como é que surge esta música que veio aqui
também ser um alento para as pessoas, para todos nós, não é? Que estamos em casa. A Helena já revelou tudo, não sabe guardar segredos. Isto era para continuarmos a conversa e depois, então, mas afinal há uma música, não há? Tem que estender a roupa, pá. Bom, então, rapidamente, a Ana e o Nuno fazem parte comigo de um grupo de 9 elementos chamado Oito da Terra e que é sucedâneo de outros grupos que da Amadora, já são muitos anos na Amadora, dedicado ao cancioneiro popular português, que reinventa o cancioneiro popular português. Nós reunimos-nos ocasionalmente para umas confraternizações entre nós e também com amigos e com o público à volta da música tradicional portuguesa. É uma paixão que já vem de há muitos anos, digamos assim. Já nos conhecemos há muitos anos e mantemos essa paixão e andamos juntos nisto. Ora, resultado do confinamento, do meu confinamento de 7 em 7 dias, a semana passada acordei com uma melodia na cabeça. E rapidamente a melodia comigo sentada junto ao computador resultou depois numa letra. E falei com os outros membros do grupo e com um amigo comum, que é o Carlos Moisés, vocalista da Quinta do Bio, que também está muito habituado a estas coisas, e acham que isto tem substância, esta melodia, esta letra, nestes tempos que estamos a atravessar? Sim, claro que tem, avancem. E avançámos. E esta música, que daqui a pouco vamos revelar aqui na TV Amadora, esta música foi gravada em circunstâncias completamente anómalas, por causa da distância, mas isso se calhar é algo que nós vamos revelar um pouco mais à frente. Gravámos todos à distância e separados, não é? Mas olha, Joaquim Franco, mas és tu, o Nuno Roja, a Ana Freire e quem mais? E mais a Celina, o Paulo Fura, esquecemos. A Celina, o Paulo Fura, a Ana Roja, a Manuel Zaga, o Hugo Pinto, o Augusto Vieira. Depois tivemos a participação especial do Carlos Moisés, vocalista da Quinta do Bil, o André, o baterista da Quinta também, e a ajuda preciosa de um colega meu, editor de imagem, que fez a edição de vídeo, que vão ver daqui a pouco. Mas olha, e agora uma pergunta que se impõe. Isto foi um caso único ou vai surgir daqui um grupo para animar os festivais de verão? Quando voltar a haver festivais de verão? Na verdade, nós já há muitos anos que estamos habituados a tocar enquanto grupo de amigos que revisita, como costuma dizer Joaquim Franco e bem, revisita aquilo que é o cancioneiro tradicional português. E obviamente que nós tentamos fazer aqui uma pesquisa interessante daquilo que se consegue retirar do cancioneiro e vamos procurando geograficamente algumas canções e alguns temas que tentamos reinventar de uma forma um pouco mais progressista, mas sempre respeitando aquilo que é a tradição e a essência de cada um dos temas que vamos pesquisando. E o Joaquim Franco é, obviamente, grande culpado por essa pesquisa, que é uma pesquisa histórica e uma pesquisa antropológica muito grande. Muito bem. Nós estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Não vos quero deixar ir embora antes de vos pedir a cada um de vocês que deixe ficar uma mensagem, porque isto são tempos, ou atravessamos tempos que justificam sempre uma mensagem. Não estou a tentar influenciar a mensagem, mas a mensagem que tem sido muito recorrente acaba por ser sempre a mesma e é sempre bom ouvi-la por outras vozes e por outras caras. E depois nos despedirmos, vamos ficar com a vossa música. Não sei quem é que quer começar. Posso começar, não há problema. Força. A Ana não falou do projeto. Não, o projeto é algo que nasce dentro de nós e que nós, como o Kim diz, nós já estamos nisto há muitos, muitos anos. Basta um olhar, basta um sinal e nós interpretamos logo o que o outro quer fazer ou o que quer que aconteça naquele momento. E esperamos que nós continuemos a ter força. O principal neste momento é realmente que ficamos todos em casa. É complicado, é difícil, estamos a chegar a um ponto de saturação, mas quem aguentou até agora vai continuar a aguentar certamente e temos que ser um por todos e todos por um. E
pensar mais também um pouco nos outros e naqueles que não têm o apoio que nós temos, não é? Temos família, temos amigos, mas também pensar naquele que pode estar mesmo ao nosso lado, do outro lado da porta, e que não tem ninguém para o ajudar. E é importante que nós abramos os olhos e que conseguimos apoiar-nos todos e, sobretudo, manter-nos isolados o máximo possível. E obrigado pelo convite. Joaquim, segues tu? Posso seguir eu? Eu, como comentário final, remeti até para a motivação deste nosso projeto que vem aqui num momento tão dramático para a nossa vida coletiva. Quando nos juntamos à distância para este tema, para esta canção para nós, pensamos sobretudo naqueles que estão sozinhos em casa. Não que a música seja para eles, mas que se entenda que a música tem essa preocupação também, na letra, na composição e até na forma como nós nos juntamos. É uma canção para nós, e dizemos que é uma canção para nós, precisamente porque procuramos nesta canção a palavra verbal que somos chamados a ser, que é precisamente ser. Nós somos chamados a ser bons cidadãos, somos chamados a ser responsáveis, somos chamados a pensar coletivamente e não apenas enquanto sujeito individual. Porque esta fase difícil das nossas vidas só se atravessa se pensarmos para lá da nossa realidade isolada. Pensando naquilo que temos de fazer no dia-a-dia, pensando naquilo que podemos fazer para combater a solidão daqueles que estão mais próximos. E pensamos sobretudo nos mais velhos. Preocupo-me muito com a solidão dos mais velhos, porque nós estamos aqui com esta ferramenta, e esta ferramenta é muito usada dentro de um padrão geracional. Há uma outra geração que não tem esta ferramenta, e eu estou, de facto, muito preocupado com a nossa memória coletiva, porque os nossos velhos, eu não tenho medo da palavra, gosto de dizer velhos, porque é mesmo assim, com todo o carinho e ternura, os nossos velhos são a nossa memória. São nossa memória coletiva. Se somos o que somos, é porque temos essa experiência. E não podemos abdicar dessa relação histórica. Portanto, se esta música, se esta nossa ideia permite estimular o sensível e o emocional para termos em conta estes valores, julgo que já conseguimos. Nuno. Muito rapidamente, e porque percebo que estamos em cima da hora, apenas só e porque penso que a Ana e o Joaquim já disseram tudo, enquanto amadurense eu peço aos meus conterrâneos, aos meus irmãos da Amadora, que, obviamente, respeitem aquilo que a autoridade tem pedido, e a autoridade também de saúde tem pedido, que fiquemos em casa quando podemos ficar em casa. Um enorme respeito por aqueles todos que na Amadora continuam a trabalhar para que tenhamos o conforto de poder ir às compras, poder ter os serviços de saúde ativos para nos deslocarmos se necessário for, e todas as outras tarefas que têm que continuar para que a nossa vida continue com o mínimo de normalidade e para podermos, obviamente, sobreviver. E eu, obviamente, faço aqui uma vénia a todas as pessoas da Amadora que estão envolvidas nesta permanência de uma normalidade aparente para que possamos sobreviver. E, obviamente, deixo só esta palavra que eu penso que terá sido a tónica nos últimos dias e nas últimas semanas. Quem puder ficar em casa, por favor, fique. Estamos todos juntos, ficando em casa, só assim é que sobrevivemos. E obrigado pelo convite. Boa noite. Ana Freire, Joaquim Franco, Nuno Roja, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Gostávamos muito de falar convosco. Obrigada. E vamos gostar muito de ficar a conhecer e de dar a conhecer a vossa música. Foram os momentos pandémicos. Muito obrigado, boa noite e fiquem em casa. Obrigado. Obrigada, boa noite. Sal na terra, mar na terra, sal. Quem te ouvir cantar, ouve o som fulcral. A força do crer, história sem final, vontade de ser, palavra verbal. Novos velhos teus não caminham sós,
velhos, novos, meus, juntos somos nós. Alma, fogo, amor, a voz imortal dos pais, o esplendor, escuta Portugal. Quem te ouvir cantar, escuta Portugal, sal na terra, mar, palavra verbal. Minutos pandémicos.